Paz do Senhor, pessoal, boa noite. Vamos estar orando nesse momento para nós estarmos assim trazendo uma breve reflexão na palavra. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, te louvar, Senhor, por esse dia, esse domingo que o Senhor nos proporcionou, ó Deus, pela oportunidade, pela manhã estarmos na tua casa, para aprendermos mais contigo, Pai, da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse dia, por esse final de tarde. Senhor, e aqui agora, nesse momento, Pai, nós vamos estar trazendo uma porção da tua palavra para a nossa meditação nessa noite, nesse início de noite. Meu Deus, que o Senhor venha nos direcionar, Espírito Santo. Que o Senhor venha falar conosco, ministrar aos nossos corações, Pai. Assim nós oramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Val. Deus abençoe. Vamos estar fazendo aqui uma leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos somente até o versículo de número 4. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: Jesus, autor e consumador da fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e, sem se importar com a vergonha, agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Somente até aqui. Eu vou dar um título para essa mensagem. Olhe para Jesus e seja salvo. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para os hebreus que se converteram a Cristo, em uma época que a igreja ela estava sendo perseguida pelas autoridades romanas. Então, essa carta é uma carta de encorajamento para que os cristãos permanecessem na fé, fiéis a Cristo, aprendendo com o exemplo de Cristo, por meio de seu sacrifício. A carta aos Hebreus, ela vem apresentando Jesus como superior aos anjos, a Moisés e aos sacrifícios que eram feitos no templo, sendo Jesus o sumo sacerdote, e sendo ele o próprio sacrifício como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por conta da perseguição, os hebreus convertidos a Cristo, eles estavam por conta da perseguição, eles estavam cogitando em retroceder na fé, voltando àqueles costumes judaizantes. E essa carta é uma exortação para que eles não voltassem àqueles rudimentos antigos. E a carta aos Hebreus, se nós formos fazer um estudo nela, nós vemos que ela vem falando ela vem fazendo uma comparação entre o sacerdócio de Moisés, que foi um sacerdócio terreno, passageiro, e o sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio eterno e perfeito. Nós vemos que desde lá do Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo, tudo.
tudo, os elementos do tabernáculo, tudo apontava para Cristo. Os sacrifícios que eram feitos, sendo que eram sombras, né? A própria carta aos Hebreus fala que tudo lá no Antigo Testamento eram sombras do sacerdócio perfeito de Cristo, da nova aliança, né? A aliança da lei, que foi dada por Moisés, ela ficou no passado. Agora, em Cristo, foi feito o quê? Uma nova aliança. E a carta aos Hebreus vem exortando para que eles, né, não voltassem, não se deixassem desanimar pelas perseguições e voltassem atrás. E eu tenho meditado nessa palavra nesses dias, e é uma palavra assim muito propícia para os dias que nós estamos vivendo. Porque assim, há tanta coisa acontecendo no mundo, né? E até mesmo na igreja, né, no meio cristão, que muitas pessoas elas têm desistido de caminhar. Quantas pessoas nós conhecemos ao longo da nossa trajetória que começaram no espírito e por causa de situações, por causa de problemas na sua própria vida ou por mau exemplo de alguém, deixaram de caminhar, desistiram da fé. E a carta aos Hebreus justamente é uma exortação para nós hoje. É uma carta atualíssima para nós hoje. Porque nós vivemos um tempo que muitas pessoas têm deixado de caminhar, têm rompido a aliança com Cristo por causa de problemas existenciais, por causa de outras pessoas, por causa de situações. Mas nós precisamos, né, entender que quem morreu por mim e por você? Quem foi que deu a vida? Quem foi que subiu na cruz? Então aqui, o autor aos Hebreus, ele vem dizendo, olha, portanto, também nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, olha que responsabilidade. O cristão está rodeado de testemunhas. Pessoas que olham para nós como referência. Então, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E ele nos orienta que nós devemos o quê? Nos livrar de todo peso. De todo peso e do pecado que está sempre nos rodeando, sempre nos assediando. Para que nós, eu e você, venhamos o quê? A nos livrar dessas coisas que são tropeços, são pedras de tropeço para nos fazer parar, para nos fazer tropeçar, para nos fazer cair. Então, nós temos que nos livrar dessas coisas e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual foi a proposta que Cristo ele fez para nós? Foi a proposta da vida eterna, do perdão dos nossos pecados e da vida eterna com Ele. Mas para nós alcançarmos o final dessa carreira, eu preciso me desvencilhar das coisas que aparecem no meio do caminho, para me desviar a atenção, para me tirar do foco. E hoje nós vemos que muitas pessoas estão tirando os olhos de Jesus e estão focando em coisas, estão olhando para pessoas falhas como nós, pessoas que erram, pessoas que têm fraqueza como eu e você, e estão desistindo, estão desanimando da caminhada. E aqui a orientação é
Se desvencilhe de tudo, do pecado, de tudo aquilo que traz peso. Se desvencilhe e corra a carreira com perseverança. Nós vemos que o atleta, Paulo até fala sobre isso, o atleta, ele vai se preparar para uma competição, ele se abstém de muitas coisas. Ele tem horário para dormir, ele tem horário para acordar, ele tem uma alimentação balanceada, ele não come qualquer coisa, ele não bebe bebida alcoólica, ele tem que monitorar a saúde dele. Então, o atleta, ele precisa se exercitar. Exercitar dá trabalho. Exercitar exige do nosso corpo. E não é diferente nessa corrida que nós estamos, é uma corrida espiritual. Mas é uma corrida onde nós somos exercitados dia após dia. Negando o nosso eu, negando as nossas vontades, abrindo mão de coisas por amor a Cristo, obedecendo a palavra, não nos assentando na roda dos escarnecedores, deixando a velha criatura, os hábitos passados da velha criatura. Isso é um exercício diário nas nossas vidas. E ele diz: corra a carreira que te foi proposta com perseverança. O atleta, ele precisa ser exercitado. O objetivo dele é vencer a carreira, é chegar no final, é cruzar a linha de chegada. Ainda que ele não chegue em primeiro lugar, mas o objetivo dele é ultrapassar a linha de chegada. E essa carreira que eu e você estamos trilhando é uma carreira espiritual. Não importa se vamos chegar primeiro, o importante é chegar. O importante é nós atravessarmos a linha de chegada e estarmos com Cristo na eternidade. E ele diz no versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É isso. É sobre isso. É olhar para Ele. É olhar para Ele. Quem morreu por mim e por você foi Ele. Quem passou no Calvário foi Ele. Quem levou chibatada, quem levou cusparada no rosto, quem apanhou foi Ele, por causa de mim e de você. Quem levou prego nas mãos e nos pés foi Ele. E nós, muitas vezes, por causa de uma coisinha, a gente quer parar. Aí desanima. Então, é uma reflexão. Por quê, irmãos? Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias, atravessando dias tenebrosos na Terra. E a coisa vai ficar mais apertada à medida que a volta de Cristo se aproxima, vai ficar mais difícil. E quem não estiver olhando firmemente para Ele, não vai suportar. Então, a orientação é: olhe firmemente, é você manter o foco. Olhar firme. É não desviar o teu olhar, nem para a direita. Ah, mas fulano tá assim, fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo. Não importa. Cada um vai dar conta de si. Salvação é individual. Cada um vai dar conta de si. É olhar firme. Olhar
firme, olhar fixo para a cruz, olhar para Ele, olhar para Ele. Nós vemos que ali no momento da crucificação havia 2 ladrões, um à direita e um à esquerda. Um olhou para ele e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem, ele creu. Ainda que ele estava fazendo coisa errada, roubando, fazendo... Naquele momento, ele estava do lado de Jesus, ao lado. E naquele momento, ele ali se voltou para o Senhor. E ele pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Já o outro ainda blasfemou. Se tu és mesmo Cristo, ou seja, os dois tinham conhecimento, eles estavam ouvindo, eles estavam roubando, fazendo coisas ilícitas, mas a palavra, os feitos de Jesus, eles estavam ouvindo, as pessoas comentavam, eles tinham conhecimento. Então, o outro ladrão, ele disse: olha, se tu és mesmo Cristo, salva-te a ti mesmo, desce daí, salva nós, salva-te a ti mesmo. Ele quis fazer prova do Senhor. Ele estava em condições nenhuma para exigir nada. Tem pessoas que têm essa cara de pau, tá toda errada e ainda quer fazer prova com Deus. Ah, só vou servir a Deus se Deus fizer isso. Ah, se Deus fizer isso, aí eu vou crer que Ele é Deus. Só que não é dessa forma. Aquele homem, ele não estava em condições nenhuma de falar coisa alguma, de exigir nada, de fazer prova, colocar Jesus à prova. E Jesus não deu ouvido a ele, Jesus nem se dirigiu a ele. Jesus voltou-se para o outro e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus não deu atenção para o outro que blasfemou. Ele deu atenção para aquele que creu e que pediu misericórdia. E ele confessou. Ele repreendeu o outro e disse: olha, eu e você, nós estamos aqui pelos nossos feitos. Mas ele não tem pecado nenhum, ele não fez mal nenhum. Jesus, ele se volta e ele dá atenção para aquele que crê, para aquele que se quebranta e que se volta para ele. Jesus não está preocupado com quem está falando mal, com quem está blasfemando. Jesus não está preocupado, não. Tem tanta gente aí, tanto crente revoltado com as coisas que estão acontecendo. Ah, estão debochando da igreja, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Deus, ele não está olhando para isso, não. A atenção de Deus, ela está voltada para aquele que se humilha, para aquele que crê, para aquele que busca a presença dele. É para esse que Deus está olhando. Quem está blasfemando, vai chegar o dia do juízo. Todo mundo vai dar conta. A palavra diz que por suas palavras será justificado, pelas suas palavras será condenado. O Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 12, eu não me lembro agora o versículo, ele diz: olha, eu não julgo ninguém, porque naquele grande dia, a palavra é que vai julgar. Então Jesus, ele hoje está dando oportunidade de salvação para quem quer, para quem crê.
Mas quando a porta se fechar, acabou. Vai ser como nos dias de Noé. Ele fala em Mateus, capítulo 24. O povo tá assim, como nos dias de Noé. Estão preocupados em beber, comer, se alegrar, casar, dar em casamento. Querem viver a vida assim, na libertinagem. A vida é minha, eu faço o que eu quero. E Deus deixa. Deus deu ao homem o direito de escolha. Mas a palavra, ela nos orienta. Vê o que você quer escolher. O caminho da vida ou o caminho da morte? O caminho do bem ou o caminho do mal? Escolha hoje o que vocês querem. Qual o caminho que vocês querem seguir? Josué, quando ele entrou na terra prometida, ele reuniu o povo e ele falou assim, ó, Moisés tirou vocês do Egito, caminhamos, Moisés se foi, nós chegamos até aqui. Agora, ó, cada um vai cuidar da sua vida. Distribuiu as terras lá, conforme Deus orientou. Agora, vocês escolhem a quem vocês querem servir. Ou o Senhor nosso Deus, ou os deuses desses povos aqui. Escolham vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É escolha, irmão. É escolha. A orientação é essa. É olhar para Ele. Olhar para Ele firmemente. Se desvencilhar dos tropeços, das situações que vêm para tentar nos enfraquecer, para tentar nos parar. É se desvencilhar. Isso cabe a mim e a você. Nós iniciamos uma caminhada com Cristo, uma carreira. Ele não deixou ninguém enganado. Mateus 16, 24. Quem quiser, olha a escolha. Decisão. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Simples. Jesus não deixou ninguém enganado. Agora, eu começo a caminhar com Jesus, aí quando começa a vir as situações, começa a vir as setas, começa a vir a perseguição, começa a vir... Aí eu vou, não, vou esmorecer, não, vou voltar. Era isso, era a situação dos hebreus aqui nesse momento era essa. Eles estavam sendo perseguidos, os cristãos estavam sendo perseguidos em Roma. Nós sabemos da história, né? Os cristãos eram mortos em arena, eram feitos de tocha humana, era uma coisa horrível, era uma carnificina. Não era como nos nossos dias, né? Que fazem meme, que faz uma coisa aqui, outra... Não. Se a gente fosse comparar o que eles passavam lá com hoje, o que nós passamos hoje, irmão, não é nada. Não é nada. E ainda assim tem gente que está querendo parar. Porque não está suportando a luta. Que luta, irmãos, que luta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Porque ele estava lá. Ele estava sentado ao lado do Pai. Ele se despojou da glória dele, né? Como foi falado hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Ele se despojou dele mesmo, da sua glória. E ele se fez carne como um de nós, veio aqui, ele não precisava passar por nada daquilo. Mas foi por causa de mim e de você.
em troca da alegria que lhe estava proposta. Alegria. Voltar, cumprir a missão aqui e voltar para lá. Suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Ele não se importou com a vergonha, com o escárnio. E nós vemos aí os filmes retratando Jesus na cruz, né, com um pano, né, um lençol envolvido nas partes íntimas. Jesus, ele foi crucificado nu. Não tinha paninho nenhum, não. Foi nu mesmo, literalmente nu. E por causa de mim e de você, ele suportou. Quem era crucificado era maldito. E ele se fez maldição por nós. Vamos ver aqui, ó, Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele se fez maldição, irmãos, por mim e por você. Para que a bênção que foi prometida a Abraão se estendesse até a nós pelo Espírito Santo. Aí eu vou dizer que a minha luta, que eu não estou aguentando a minha luta. Ele suportou tudo. Suportou a vergonha. Suportou ser escarnecido, ser zombado. Ele suportou o caminho do Calvário carregando aquela cruz. Ele suportou tudo por amor a mim e a você. E qual foi o final disso? Qual foi o final disso? Agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Ele cumpriu a carreira. E ele voltou para o Pai. E ele está sentado à direita de Deus, Pai. Por isso, que lá em Mateus capítulo 20, capítulo 19, né? Vamos ver lá para não falar errado. Mateus, quando ele vai para o Pai, Mateus, vou ver aqui, 28. Mateus 28, 18, ele disse, ó, Jesus aproximando-se, né, dos discípulos, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra, porque, irmãos, ele cumpriu a carreira que foi proposta a ele. Ele cumpriu o propósito dele aqui na terra. E ele voltou para o Pai, onde ele está sentado à direita do trono de Deus. Todo poder foi dado a ele, nos céus e na terra. Aí no 3 ele diz: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Pensem, analisem, reflitam na trajetória de Jesus, tudo que ele sofreu, tudo que ele padeceu. Pensem nisso tudo, pensem nele, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Porque é assim, eu tenho uma luta. Aí parece que aquela luta, aquilo ali vai me parar. Aquilo ali tá me desgastando,
aquela luta tá tão difícil. Aí sabe o que acontece? Aí Deus coloca uma pessoa com uma luta imensa. Aí a gente ouve a história daquela pessoa, a gente para e olha assim, meu Deus, que luta que eu tenho. Eu não estou passando nada comparado à luta. Senhor, se eu tivesse nessa posição, eu não iria suportar. Aí nós vemos que a gente não tem luta, irmão. Teve ocasiões que eu não queria ir para o hospital, porque eu tava mal. Eu tava desanimada. Não queria ir. Ai, não vou não, Senhor. Não tô bem. Ai, não vou não. Mas pelo Espírito, porque, irmão, se não for o Espírito de Deus na nossa vida, a gente não sai do lugar. Aí, pelo Espírito eu ia. Eu acho que o anjo me pegava pela mão e saía me levando. Sabe? E eu chegava no hospital. Aí eu começava a fazer as visitas. Fala com um, fala com o outro. Ouve a história de um, ouve a história do outro. Ora por um, ora por outro. Quando eu saía do hospital, eu saía renovada. Eu saía assim. Parece que Deus tinha lavado a minha alma. Por quê? Porque lá dentro eu vi que a minha luta não era nada. O meu desânimo não era nada. As pessoas estavam ali, presas no leito. Enfermidades terríveis. E ali eu chegava e orava e ouvia as pessoas. E as pessoas eram edificadas. E falava, poxa, foi tão bom você ter vindo. E ali, irmãos, quem saía abençoada do hospital era eu. Eu fui lá para abençoar. E até hoje é assim. Tem dia que a coluna tá gritando. Mas tem gente lá que tá há meses. Eu peguei o nome de uma paciente que ela tá há 6 meses. Entrou andando para fazer uma cirurgia. Houve um erro médico, virou uma infecção. A mulher tá lá na cama até hoje, 6 meses. Eu que sou abençoada. E saio do leito no final da visita, o paciente me abençoa. Deus continue te abençoando, continue te usando. É desse jeito. Aí eu vou virar para Deus e falar, Senhor, não tô aguentando essa luta não. Que luta, que luta. Que luta. Pensem naquele que suportou tamanha oposição aos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Bateu o desânimo? Vai lá nos evangelhos. Começa a ler. Desde que Jesus foi preso no Getsêmani, foi levado ali até a presença lá de Pilatos, e ali os soldados escarnecendo dele, batendo nele, e o povo gritando, crucifica, crucifica, solta Barrabás, crucifica ele, e vai pelo Getsêmani ali, vai daquela tribulação toda. Depois a cruz, carregando a cruz, tomando chibatada, sendo cuspido. Bateu o desânimo? Vai lá nos evangelhos e começa a ler. Começa a fazer uma reflexão. Senhor, que luta que eu estou passando, Senhor? Que luta é essa que eu estou passando?
O Senhor não olhou para aquilo que foi imposto a ele passar, mas ele suportou. Ele suportou tudo por causa de mim e de você. Aí ele diz no 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Quem aqui já resistiu até o sangue? Quem aqui já resistiu? Na luta contra o pecado, já resistiu? Quem aqui já tomou bofetada? Quem aqui já foi agredido? Quem aqui já foi preso? Quem aqui já foi pro leito de hospital? Que luta é essa, irmãos, que a gente passa, que a gente se desanima por qualquer coisa? Ai, não quero ir à igreja. Ai, não quero orar. Ai, não quero ler a palavra. Ai, quero ficar me isolar, não quero ver ninguém. Que luta é essa? Que luta é essa? Quando o semeador saiu a semear, a palavra diz que a semente caiu em vários solos. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 13. Jesus, ele passa essa parábola para os discípulos. Aí ele vem trazendo a explicação, né? Primeiro ele fala da semente, que o semeador saiu a semear. Os discípulos não entendem e perguntam a ele a explicação, e ele vem dando no versículo 18. Mateus capítulo 13, versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Tem pessoas que ela ouve o evangelho, a palavra é pregada, mas não entra, né? Ela não alcança a compreensão da palavra. E o maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe a palavra com alegria. Mas o que acontece? Não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quantos estão assim? Ai, recebi Jesus com alegria e começa a caminhar, daqui a pouco recebe uma crítica daqui, outra crítica, agora tu é crente, agora vai dar dinheiro para pastor, agora virou Bíblia, agora não sai da igreja, é só igreja, 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 igreja. Aí a pessoa se escandaliza, né? Aí começa a perseguição por causa da palavra, começa as críticas, a pessoa começa a se angustiar e se escandaliza. Aí desiste. Simples assim. Não faz o menor esforço. Desiste. Não vale a pena não. Eu vou ficar passando humilhação, ficando ouvindo conversa fiada. Não, então vou parar. Abrindo mão da salvação, uma coisa que é para a eternidade. Abrindo mão por causa de coisas fúteis, terrenas. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É aquele que recebe a palavra, né? Ele ouve a palavra, mas é tanta ansiedade, é tanta preocupação. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E a minha família que não aceita Jesus? E começa naquela ansiedade, começa naquela angústia, naquela preocupação. E essas coisas, elas começam a sufocar a palavra. Começa a sufocar. Né? Começa a sufocar. E
São tantas preocupações e também o quê? A fascinação pela riqueza. Agora de uns anos para cá, é a teologia da prosperidade. Você serve um Deus que é dono de tudo, então você tem que ter tudo também. Você tem que ter casa própria, você tem que ter carro, você tem que ter casa na praia, você tem que ter. E as pessoas ficam nessa fissura de ter que alcançar alguma coisa. Quando a orientação de Jesus é: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comer, beber e vestir, lhes serão acrescentadas. E até o que você não pede, Deus acrescenta. Até o que não subiu no teu coração, Deus ele te presenteia. Mas ele diz: busca primeiro o meu reino, a justiça do meu reino, prioriza o meu reino, e todas as coisas existenciais, materiais, eu dou. Eu sou o Deus provedor. Sou eu. Sou eu que faço. Então, são os espinhos, as preocupações, a ansiedade. Nós vivemos numa época, irmã, é tanta ansiedade. É tanta preocupação com tanta coisa. Ai, Jesus está voltando e a minha família que ainda não está salva. Gente, Deus falou para Noé que ia destruir a terra com dilúvio. Mandou Noé construir a arca. Segundo os estudiosos, ele ficou 120 anos construindo a arca. E na hora de entrar na arca, ele entrou sozinho? Não. A família dele entrou com ele. A aliança, Deus fez com ele, mas a família entrou junto na arca. Josué falou pro povo: vocês escolhem o que vocês querem seguir aí. Cada um aí vai cuidar da sua vida. Vocês escolhem o que você... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Noé entrou na arca com a família. Deus falou para ele: vou mandar dilúvio, vou acabar com tudo na terra, todo ser vivente. Já pensou se Noé fica: Senhor, e a minha esposa? E meus filhos? Senhor? Não, irmãos, Noé obedeceu. É na obediência. Já pensou se Noé fica ansioso? Mas o Senhor vai acabar com tudo. E a minha família? Como é que vai ser? Senhor, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Não, irmãos. Como foi falado, Deus não dá detalhes. Ele te faz uma promessa, mas ele não dá detalhe de como ele vai trabalhar, como vai agir. Aí a gente fica sofrendo por antecipação. Ah, mas Deus falou isso. Ah, mas como é que vai ser isso? Ah, será que Deus vai fazer assim? Eu acho que Deus vai fazer assim. Ah, eu acho que Deus vai vir por aqui. Ah, não, eu acho que... Irmão, não importa. Se Deus falou que ele vai fazer, acabou. Ele vai fazer. Agora, a forma como ele vai fazer não importa. Nós temos que descansar o nosso coração na confiança que ele vai fazer. Fiel é o que prometeu. Se Deus falou que os teus são dele, pode comemorar. Pode comemorar. Agora, detalhe, não cabe a mim e a você como Deus vai agir, como Deus vai fazer, não. O importante é que ele vai fazer. E ponto. A palavra dele basta. A palavra dele basta. Na minha e na sua vida. As preocupações, desse mundo geram muita ansiedade. Nós temos que... São coisas que nós temos que nos desvencilhar para correr a carreira que nos foi proposta.
as coisas que nos trazem ansiedade. É tanta preocupação. Eu quero alcançar isso e não acontece. Eu quero alcançar isso e não acontece. Eu quero isso e não acontece. Olha para Jesus. Olha para Ele. É para Ele que você tem que olhar. Em vez de focar naquilo que eu quero alcançar, foca nele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fala, Salmo 37. Então é focar nele, é olhar para ele. Não é focar naquilo que eu almejo. Senão eu estou invertendo as posições. Tem muita gente que ao invés de olhar para a face de Jesus, está olhando para as mãos dele. Só está olhando para as mãos, para aquilo que ele pode dar. Está invertendo. Salmo 34. Olharam para ele e foram iluminados. E não foram envergonhados, não passaram vexame. É olhar para ele. Aí ele diz, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. É essa terra. Nós precisamos ser essa terra. Ao invés de ficarmos preocupados com as coisas existenciais, com as coisas materiais, nós temos que nos preocupar em frutificar, em dar fruto. Essa tem que ser a nossa preocupação. Olha a palavra de hoje de manhã. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Aquele que está em mim produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a nossa preocupação como boa terra não é ficar preocupado com as coisas desse mundo, não é ficar preocupado com riqueza, não é ficar preocupado com o que falam, com o que criticam. Jesus andava rodeado de gente. E no meio da multidão tinha os críticos. Os críticos fazem parte. Eles fazem parte. Sempre vai ter um crítico de plantão. Sempre, irmão, sempre. Sempre vai ter. É dentro da tua casa, é na tua vizinhança, é no teu trabalho, é na escola, na faculdade. Sempre vai ter alguém para falar, para criticar. Eles fazem parte do processo. Eles precisam estar lá. Já pensou se o ladrão na cruz dá ouvido para o outro? É mesmo, né? Se ele fosse o Cristo, ele não estaria preso aqui nessa cruz. Ia perder a salvação. Porque ia dar ouvido para o outro, que estava blasfemando. Nós precisamos parar de ficar dando ouvido para as vozes. Tem muitas vozes no mundo. Nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela é inconfundível. É muito burburinho no mundo, é muito barulho, é muita gente falando muita coisa, rede social, televisão, repórter, é muita gente falando muita coisa. Eu tenho que me desligar de tudo isso. E eu tenho que, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. É a tua voz, Senhor. A tua voz é inconfundível, a tua voz ela não falha, a tua voz não traz confusão.
A tua voz traz vida, traz conselho, traz direção. Então, Senhor, é a tua voz que eu quero ouvir. Não quero ficar ouvindo A, B, C, D. Senhor, é a tua voz. É a tua voz que eu quero ouvir. Então, a boa terra que foi semeada, ela tem que se preocupar em quê? Frutificar e dar bom fruto. Fruto que vai se multiplicando. De 30 a 60 e por aí adiante. Essa tem que ser a nossa preocupação como boa terra. Eu tenho que me desligar de tudo para dar ouvidos à voz do Senhor. Vamos ver aqui para a gente estar encerrando? É Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Diz o Senhor: voltem-se para mim e sejam salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Tem uma versão que diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Então, irmão, não tem outro discurso. O cristão, ele tem que olhar para o Senhor. É olhar para Cristo, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quem morreu na cruz para nos dar salvação foi Ele, quem sofreu foi Ele, quem apanhou foi Ele, quem passou por tudo, por minha causa, por tua causa, foi Ele. Então, é para Ele que nós temos que olhar e não parar. Não parar. É caminhar. É correr a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para Ele. O nosso alvo é Cristo. É para Ele. É para Ele que nós temos que olhar firmemente. Correr a carreira. Saltar os obstáculos. Nos desvencilharmos do pecado que está sempre nos assediando. O pecado está sempre nos assediando. As coisas vêm para tentar nos envolver, para tentar nos tirar do foco. Mas eu e você, nós temos a responsabilidade de dizer não. Dizer não. E continuar correndo a carreira que nos foi proposta. Vou deixar aqui como sugestão, quem ainda não viu, quem já viu, veja de novo, que é sempre bom assistir, o filme O Peregrino, Uma Jornada para o Céu. Tem no YouTube, a última versão é de 2009, se não me engano. É uma jornada, ali mostra essa carreira. É uma jornada para o céu. Ele recebeu o convite, ele recebeu o chamado para a salvação, a família não compreendeu, mas ele começou a caminhar. Ele começou a caminhar sozinho. E ele foi pelo caminho. Tropeçou muitas vezes, desviou do caminho muitas vezes, mas o Senhor sempre colocava alguém no caminho dele e falava, volta para o caminho. Aí ele ficava, ai, mas agora não tem mais salvação para mim, não tem mais jeito. Volta para o caminho. E aí ele voltava para o caminho. E Deus foi colocando outras pessoas no caminho dele. E assim foi, irmãos, até ele chegar no final da jornada. E no final da jornada, Deus preparou uma surpresa para ele. Não vou contar, né, irmãos, no final do filme. Deus preparou uma surpresa para ele. Então, caminhe a carreira que foi proposta a você. Veja esse filme. Vai lá no YouTube, hoje a gente está em casa, né? Vai lá no YouTube, puxa lá. O Peregrino, Uma Jornada para o Céu. Vai lá assistir. Se já assistiu, assista de novo, porque
As coisas de Deus a gente tem que estar sempre trazendo à memória. Sempre trazendo à memória. Temos que estar sempre trazendo à memória. Amém, queridos? Então, Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça na sua palavra, que você corra firmemente essa carreira, não deixa nada te parar, não deixa nada te desanimar. Tem coisa que vem assim, nos pega assim, vem assim do nada, a gente não espera, mas Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a continuar correndo essa carreira. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está segurando na minha mão, Senhor, então me ajuda. É largar mesmo, tá te atrapalhando, larga, desvencilha, não deixa nada te parar. Nada. Eu já contei para vocês, né, em ministrações, sobre uma serva de Deus que vivia muito ansiosa. Era super ansiosa. Uma família cristã, mas ela não descansava no Senhor. Ela vivia ansiosa, preocupada com o futuro, o que ia acontecer. E uma certa noite ela teve um sonho e que ela se via numa estrada, ela caminhando no meio de uma multidão. E haviam várias pessoas carregando os pacotes pretos, e as pessoas andavam encurvadas com o peso daqueles pacotes. E uma das pessoas que carregava aquele peso era ela. E ela se sentia tão cansada, tão desanimada, se arrastando ali, arrastando os pés. E ela via seres que passavam no meio do povo, entregavam aqueles pacotes e as pessoas simplesmente aceitavam e tomavam aqueles pacotes para si. Elas não rejeitavam, não. Elas pegavam os pacotes e ela identificou que eram espíritos malignos que estavam entregando aqueles pacotes para as pessoas. Em determinado momento ela vê aquele homem vindo na contramão da multidão. E ela reconheceu que era o Senhor. E quando ela chegou perto dele, aí ela falou tudo para ele, tudo que trazia ansiedade ao coração dela, cansaço, desânimo, aquele peso que ela estava carregando. Aí o Senhor, com um olhar triste, ele falou assim: minha filha, eu não dei esses pacotes para vocês. Foi o inimigo. Vocês não têm que carregar. Vocês não têm que carregar. Isso não é de mim. Estava trazendo desânimo, cansaço, depressão, tristeza, angústia. Vocês não têm que carregar isso. É só você lançar isso fora. Aí ela diz que no sonho ela jogou aquele pacote no chão. Quando ela jogou, ela sentiu ela se sentiu leve. Ela acordou renovada. E o texto diz que a partir daquele dia, aquela ansiedade desapareceu. E ela passou a viver os dias dela alegres na presença do Senhor. É sobre isso. Nós não temos que ficar carregando fardo. Ele diz, né? Vinde a mim. Você está cansado? Está sobrecarregado? Vem até mim, lance o teu fardo sobre mim. Toma o meu que é leve e é suave. Aí a tua alma vai descansar. E me ouça. Aprenda de mim. Ouça de mim. Aprenda comigo. Para você encontrar descanso para a tua alma. Então, encerrando aqui. Para tudo. E ouça o Senhor. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Não quero carregar peso. Não quero carregar nada. Eu quero, Senhor, carregar a tua presença, que já está em mim pelo teu Espírito. Gente, imagina. O Espírito Santo, ele habita em nós. Imagina o Espírito, como ele se entristece. A gente carregando um monte de bagagem. Já pensou nisso? Se o Espírito Santo habita em mim, como que tem lugar para carregar tanta bagagem? Ah,
Espírito Santo de Deus, ele se entristece pela nossa falta de confiança, de entregar, de lançar fora todo o peso e descansar nele. O Espírito Santo de Deus, ele se entristece. Mas que o Senhor, ele nos ajude a perseverar, a avançar nessa carreira que nos foi proposta até nós chegarmos, atravessarmos a linha de chegada, olhando firmemente. Nós só vamos passar pela linha de chegada se nós estivermos olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoe sua vida, vamos orar. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, debaixo dessa palavra, Senhor, que é poderosa. Senhor, que cadeias sejam quebradas. Tudo aquilo, Senhor, que tem tentado nos trazer desânimo, nos trazer prostração, tristeza, angústia, sentimento de incapacidade, sentimento de pequenez. Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso seja desfeito, ó Deus. Senhor, toda angústia nos corações, toda preocupação, ansiedade, que tudo isso seja desfeito, Senhor, porque nós somos limpos pela Tua palavra. A Tua palavra, ela nos lava, ela nos limpa, ela nos purifica. Senhor, em nome de Jesus, debaixo da autoridade dessa palavra, Senhor, eu venho abençoar, Senhor, as tuas filhas, teus filhos, as pessoas que estão nessa live, aquelas que vão assistir depois, aonde essa mensagem chegar, que haja quebra de cadeias, de grilhões, que haja ruptura, Senhor, de aprisionamento, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja entendimento, Senhor, que haja entendimento, que a tua palavra, ela é suficiente. O Senhor é suficiente na nossa vida. As demais coisas, o Senhor, ele acrescenta, mediante a nossa fé, a nossa confiança, a nossa obediência, a nossa perseverança em trilhar, em continuar, Senhor, trilhando esse caminho, ó Deus, contigo, porque não caminhamos só. O Senhor caminha conosco, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pela manhã. Obrigada por esta palavra agora. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Assim eu quero abençoar cada vida, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Uma noite aí de domingo abençoada para vocês. Não tá fazendo nada? Vai lá no YouTube e vai assistir o filme O Peregrino, Uma Jornada para o Céu, tá? E o Senhor te abençoe e te dê uma semana aí cheia de vigor, cheia de renovo, pra gente continuar vencendo até o dia de chegar lá. Amém? Deus abençoe. Amo vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.